Nossa entrevista desta semana vai abordar o tema direito constitucional. Vamos apresentar ao público leigo noções desta matéria do direito. Para isso, nós estamos recebendo Orlando Facchini Neto, que é juiz da primeira vara criminal da comarca de Carazinho. Doutor Orlando, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor que também é professor de Direito Constitucional e Direito Penal. Eu quero começar lhe perguntando, para o público leigo, do que trata o direito constitucional? Bom, é importante, eu agradeço inicialmente a possibilidade de participar, sobretudo para tratar de um assunto tão relevante como é o direito constitucional. O nosso sistema jurídico sempre se estruturou a partir do Código Civil, que é o regulador das relações privadas entre as pessoas, e regula a vida dos indivíduos do seu nascimento até a morte, casamento, enfim, os contratos que são celebrados durante a vida. E de uns tempos a essa parte, o direito constitucional, felizmente, adquiriu grande proeminência, ou seja, o direito constitucional passou a ser o grande centro de todo o arcabouço normativo, de todas as leis que se fazem no país. O direito constitucional, e essa é uma pergunta que a doutrina já se fez, para que serve uma Constituição, o direito constitucional inicialmente estrutura o Estado, ou seja, delimita a separação de poderes, fixa quais são as atribuições de poderes executivo, legislativo e judiciário, e também estabelece uma forma de Estado, que no nosso caso é a forma federal, ou seja, estrutura a União, os Estados-membros e os municípios, e estipula quais são as competências e as prerrogativas de cada um desses órgãos. E fundamentalmente, isso é bastante significativo, as constituições fixam um sistema de direitos fundamentais. Vale dizer, as constituições estabelecem os direitos que as pessoas têm, inicialmente frente ao Estado, ou seja, mecanismos de proteção contra a atuação estatal, e também direitos de ordem social, ou seja, direitos que o Estado deve realizar a partir do cumprimento de prestações. Prestações essas que podem ser edição de leis, por exemplo, legislação trabalhista, que assegurem direitos dos empregados frente a seus patrões, e também prestações de ordem fática. O Estado deve construir escolas, deve construir hospitais. Quer dizer, tudo isso parte da ideia da Constituição como centro e como ápice da pirâmide normativa que a gente tem no nosso país. E doutor, para a gente entender, nesse universo da justiça, que tipos de casos julga o Supremo Tribunal Federal? Como é que funciona essa organização? Bom, o Supremo Tribunal Federal, pela nossa Constituição, é exatamente o órgão ao qual incumbe a guarda da Constituição. Ou seja, cabe ao Supremo Tribunal Federal verificar se toda a produção normativa, se todas as leis e atos normativos que são feitos no Brasil se adequam ao texto constitucional. Isso o Supremo Tribunal Federal vai fazer de duas maneiras. Primeiro, a partir daquilo que a gente chama de ações de inconstitucionalidade. Existem 4 ações de inconstitucionalidade: ação de inconstitucionalidade genérica, ação de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nesses casos, cada um com as suas especificidades, o Supremo Tribunal vai avaliar se as leis que o Poder Legislativo editou estão de acordo com a Constituição. Isso é significativo porque, a rigor, o Poder Legislativo expressa a vontade da maioria. São os representantes do povo e que publicam leis, editam leis a partir de um consenso majoritário que lá se estabelece. E o Judiciário, que não possui membros eleitos, exerce o que aí se chama de poder contramajoritário. Quer dizer, uma lei que tenha sido aprovada pelo Parlamento, pelo Poder Legislativo, pode deixar de ser aplicada por conta de uma decisão judicial. Esse mecanismo que o Supremo Tribunal Federal tem e que é bastante salutar, porque evita que maiorias eventuais, grupos que ocupem transitoriamente o poder, acabem impondo determinadas vontades, impondo determinadas normas que não estejam de acordo com a Constituição Federal, que tem um caráter mais perene, um caráter de maior definitividade. Portanto, cabe ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição nesse sentido. E ocorre muitos casos em que o Supremo Tribunal Federal tenha que dizer se essa lei deve ser aplicada ou não. Isso ocorre muito no Brasil? Sim, ocorre bastante, até porque desde 1988 houve uma ampliação enorme do rol de legitimados, ou seja, daqueles entes que podem levar uma discussão sobre constitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal. Até 1988, o sistema constitucional previa que somente o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, que o poderia fazer. A partir de 1988, o artigo 103 da Constituição estabelece um amplo rol. Por exemplo,
partidos políticos com representação no Congresso Nacional, entidades de classe, confederações de caráter nacional, todos esses entes, afora governador de estado, o próprio presidente da República e também o Procurador-Geral da República, podem suscitar uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal que vai ensejar esse julgamento, que é um julgamento abstrato, não se está julgando no controle de constitucionalidade um caso concreto. O Supremo Tribunal Federal está julgando abstratamente se uma lei está ou não de acordo com a Constituição. Tem uma história bastante bonita, começa nos Estados Unidos em 1803, um caso que é conhecido como caso Marbury versus Madison, e a partir dessa decisão, em que o juiz John Marshall estabelece algumas premissas no sistema americano, se concebe a possibilidade, repito, de um exercício contramajoritário de poder, de o poder judiciário sindicar os atos parlamentares que não estejam de acordo com a Constituição. E hoje em dia existem muitas polêmicas com relação a esse assunto, né, doutor? Sim, porque, na verdade, a Constituição é quase, eu diria, como um elemento de confluência do jurídico e do político, o que acaba intuitivamente fazendo com que o Supremo Tribunal se depare, muitas vezes, com causas que não se situem tão somente na órbita do direito e que tenham uma repercussão política bastante significativa. Por isso que alguns mecanismos que foram criados a partir de leis na década passada são bastante importantes. A semana passada assistimos todos que no Supremo Tribunal Federal está debatendo uma questão constitucional sobre cotas raciais em universidades federais e o ministro relator, no caso o ministro Henrique Ricardo Lewandowski, realizou audiências públicas, ou seja, convocou entes da sociedade civil, pessoas que defenderiam e defenderam a ideia de cotas, pessoas que se manifestaram contrariamente a ela, mas indivíduos que não são necessariamente do direito. Isso também acontece numa ação que é a DPF 45, que trata de aborto de fetos anencéfalos, permitindo com que indivíduos que não são da área do direito aportem as suas razões ao Supremo, quer dizer, tornando de alguma maneira a sociedade brasileira uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição. As pessoas vão, claro, alguns argumentos serão acatados, outros não serão acatados, mas de toda sorte permite-se que indivíduos e grupos variados se façam ouvir pela Suprema Corte brasileira. Isso seguramente refina as decisões tomadas em sede de controle de constitucionalidade e dá ao controle de constitucionalidade a dimensão que ele de fato tem, que é de um exercício quase de uma atividade jurídico-política que, a rigor, as Supremas Cortes, as Cortes Constitucionais em geral o têm. Mas, doutora...